E galera, bem-vindos! Mais uma rapidinha aí com uma ótima, eu ia falar um palavrão aqui, mas uma ótima revista ali para nós otakus de plantão ali de 2000 pra cá. Já vão olhando aí os números, tá gente? Já falei, vou repetir. Ó, se quiserem fazer doações, tá bom? Ó, eu fiz o vídeo da número 1 e já tô com a número 3. Por que será? Eu não tenho a número 2, galera, mas cara, Henshin do caramba, viu? Essas Henshin, por exemplo, foram até presentes de um grande parceiro meu. Já falei dele aqui, o Rafael, né, quando ele estava passando algumas revistas, entendeu? Não que eu não estava lendo na época, mas eu não colecionava, entendeu? Já tinha lido muito Henshin, muito mesmo e tal, né, mas eu não tinha ela para mim, ok? Então eu trocava muita ideia sobre a revista e tudo mais, cara, tal, por eu já ter lido, justamente. Agora, ter a minha própria coleção é justamente essa. E aí quando eu fui ter a minha coleção aqui junto com a ajuda do Rafael e tal, eu não tenho todas. Então assim, depois da vinheta, pô, vamos falar de mais Henshin, né, cara? A única revista de super-heróis com redação no Japão. Bora lá, vinheta! Dá uma olhadinha como é que tá nas capas aí, pessoal. Olha só, anime, mangá, live action, tudo sobre o novo anime do Globo, da Globo, Monster Rancher. Já comentei aqui. Sakura Card Captor, Fantomas, A Voz de Buma, Cavaleiros e exclusivo entrevista com Leiji Matsumoto, pessoal. Simplesmente o criador de Yamato. No editorial aqui, mais uma vez, o Júlio Moreno. Leiji Matsumoto, criador de nada menos do que Patrulha Estelar, fala pela primeira vez à imprensa brasileira. Quem conseguiu a façanha em Tóquio foi a repórter Cristina Miyahara, ao lado com o Leiji Akibishou. Nossa senhora, velho, essa eu vou te falar. É um grande diferencial, tá? Que a Henshin, ela tinha, sem sombra de dúvida, em grande vantagem a outras revistas. Cara, essas entrevistas com grandes artistas, personalidades ali, nipônicas, velho, de lançamentos que, pô, nossa, aí isso aqui é mexer no coração do coroa aqui, bicho, porque nós estamos falando simplesmente do criador, tá bom? De Patrulha Estelar, o Chuseikan Yamato, tá? O criador de Patrulha Estelar concede pela primeira vez uma entrevista para a imprensa brasileira. Matsumoto fala de suas criações sobre o projeto de um novo Yamato e, enfim, revela tudo sobre sua misteriosa visita ao Brasil. E dentre as perguntas aqui, ó, quando o senhor decidiu trabalhar com mangá e por quê? Aí ele falando, com 4 ou 5 anos de idade eu comecei a gostar muito de mangás. Eita, pô. Qual foi seu primeiro trabalho? Aí ele falando, meu primeiro mangá que fiz aos 7 anos de idade se chamava Submarine. Submarine, perdão. E aqui, com 11 anos comecei a publicar trabalhos em jornais e com 15 em revista. 3 anos depois saí da minha terra natal, Fukuoka, província ali do sul do Japão, e fui para Tóquio trabalhar como desenhista profissional. Simplesmente com 18 anos, o camarada já estava, nossa, arregaçando. Por que o senhor costuma usar trens, submarinos e outros veículos como naves espaciais em seus mangás? Essa pergunta foi muito boa, cara. O meu pai era piloto e participou da Segunda Guerra Mundial. O passatempo preferido dele era desenhar projetos de aviões e estudar mecânica, o que acabou despertando meu interesse por máquinas, pelas estruturas internas e tudo mais. Pronto, velho, sem comentário, não sei se você sabe, mas o próprio Chuseikan Yamato, ele é ali, bicho, o navio de guerra da marinha japonesa, entendeu? Revivido ali desde a Segunda Guerra Mundial como nave, ok? Pra ser protagonista dessa animação maravilhosa, cara. Eita, eu falo até com entusiasmo, porque é Patrulha Estelar, tá bom? Então, passa o pano onde tiver alguma ressalva, porque pra mim não é ruim. Enfim, vamos lá. Qual a... De todas as suas obras, qual a preferida? Aí é uma pergunta difícil de responder. Tenho um carinho muito grande por todas elas, sem exceção. Talvez um carinho especial pelas obras mais antigas da época da juventude. Aí tem qual a participação na transposição dos seus mangás para a TV. Ele falando aqui como é que ele acompanha aqui desde a produção. Conta-se que Yamato foi uma obra encomendada para o senhor. Afinal, o senhor a criou ou só a desenvolveu? Aí, ó, o Matsumoto. Outra resposta bacana aí, viu, gente? Criei e desenvolvi. A ideia inicial era fazer um mangá diferente. A minha sugestão de transformar um navio em nave espacial agradou os editores que aceitaram publicar a história. E aí, como foi o processo de criação, né? A criação exigiu muito esforço, foram inúmeras tentativas antes de chegar ao desenho final. Ao mesmo tempo foi divertido, à medida em que os esboços evoluíam, novas ideias iam surgindo. Isso ajudou muito ao processo de concepção de Yamato. Nossa, e dentre outros, gente, aqui o senhor teve participação na adaptação, na escolha de nomes para a versão de Yamato para os Estados Unidos, que é aquela de Patrulha Estelar. Tem isso aqui, gente, foi entrevista de 2000 ali e tal, tá, cara? Mostra que até também o Capitão Harlock,
outra criação. Mas, velho, só pra vocês terem ideia, mais pra frente teve o live action de Patrulha Estelar, que eu tenho ressalvas, mas ficou legal pra caramba. Ok? Algumas ressalvas, principalmente a música de encerramento que eles meteram no live action, uma música do Steve Tyler chamada Love Lives. Caraca, é uma obra de arte. Aqui, a arte do mangá Queen Emerald, muito bom também Queen Emerald, viu, galera? Pô, cara. Aí aqui a rainha Emeralda, né, cara? Muitos fãs de Jornada nas Estrelas gostam muito de Yamato pelas séries terem várias semelhanças. Jornada ter inspirado o senhor a criar Yamato. Lembra que eu falei que em alguns aspectos, cara, eu tenho aquela preferência a Yamato do que Star Trek da primeira, bicho? Olha só. Realmente existem muitos pontos em comum. Coincidentemente, o nome Yamato vem do maior navio de batalha japonês da Segunda Guerra. E Enterprise, a nave espacial de Jornada nas Estrelas, tem o mesmo nome do maior navio da frota americana, também da Segunda Guerra. Outra coisa em comum é a tripulação das duas naves, formada por pessoas de diferentes origens étnicas. Mas o que me deixou muito feliz nessa história de coincidências é que no ano passado a viúva de Gene Roddenberry, a Mary, tá? Criador de Jornada nas Estrelas, me contou que ele era fã dos meus mangás. Cara, porra, velho. Sem comentar, né, cara? Aqui o Galaxy Express 999, viu? Aqui mais um pouquinho do Capitão Harlock, que também teve uma versão, não live action, mas uma animação CG fodástica. A Arcadia ficou estupenda, velho. Foda, mas foda demais. E ali, no filme de CG de Capitão Harlock, cara, tem também música ali da grande banda One Ok Rock, que também tem as suas músicas fodásticas nas versões live action de Rurouni Kenshin. Cara, assim, a entrevista com ele aqui é um mar de emoções pra quem gosta, sinceramente, bicho, sinceramente. Quem é fã, assim, pô. Sakura Card Captor, o futuro da Terra está nas mãos de uma garota de 10 anos. Será que ela conseguirá nos salvar? Já falado muitas vezes aqui desse excelente anime pra mim. Aqui é a vez da Henshin, trazendo algumas curiosidades em relação ao anime e ao mangá. As aventuras de Sakura se originaram nas páginas da revista Nakayoshi, de onde também saíram as aventuras de Sailor Moon. O mangá mais uma criação das garotas da Clamp. As garotas da Clamp, pessoal, mesmo ali que fez RGV da X-1999, Guerreiras Mágicas de Rei Earth e por aí vai, cara. Pô, sinistro. Henshin no Tegami, cartas da Henshin. Aqui o espaço das cartas dos leitores, trazendo ali, ó. São Paulo não precisa nem falar, né? Manda mesmo, né, bicho? São Paulo, ó, aqui já gostei, Arapiraca, de Alagoas, ó, Belém do Pará, pessoal. Rio de Janeiro, pô, bicho, com perguntas legais aí e artes também. Aqui uma arte do Lucas Lima Fontana, de Porto Alegre, mostrando os grandes antagonistas em várias fases de Dragon Ball Z. Aqui aquela cena do Seiya Saori quando Jamian de Corvo a sequestra, né, cara? Aqui falando um pouco sobre fanzine. E aqui um desenho do Peterson K. Fernandes, lá de Campo Limpo, paulista. É um desenho da Irendia aqui, ó. Tem até o menininho aqui de 10 anos, tá? Aqui, diferente da versão americana, mas aqui é os da Irendia, cara. Legal demais, viu? Um dos melhores Super Sentais a nível de luta marcial, cara. E aqui mais Monster Rancher acompanha as eletrizantes aventuras de Genki e Moki em busca dos discos do mistério e da lendária Fênix, mas muito cuidado. Mu também está atrás dele. Como é que era, gente? Eu fui transportado para uma terra estranha. Bicho, a música era mais ou menos assim, cara. Bem legalzinho, tá? É bem aquela moda Pokémon, mas fez seu sucesso lá nos Estados Unidos, fez aqui também. No Brasil, passando ali nas manhãs na Globo. Eu lembro o nome do Suezo, tá? Eu já falei o nome desse personagem em outro vídeo da Era, mas, cara, eu vou falar. Lembrar o nome desse estudo, eu realmente não... Tigre dos Ventos. E tem o Golem também, que era um de pedra. Olha ele aqui, ó. Era outro fã também. Tem um aqui, um meio canguru. Ele era bonzinho de pancada também, aqui. Até mostrando ele. Aí falando sobre surpresas, Lei dos Monstros. Não há como negar que Monster Rancher foi criado no rastro do sucesso de Pokémon. Assim como outras réplicas tipo Digimon, o anime segue a linha monstrinhos com superpoderes incríveis. Mas não são aqueles monstrinhos, não. Os bichinhos bem casca grossa também. Tem o outro, o Mok, acho que é ele que é o Mok, que ele tinha um golpe chamado Tempestade de Flor de Cerejeira. Aqui o Tigre dos Ventos lutando contra o Lobo Cinzento, que já era de uma alta matilha. Ele aqui tava sozinho, né, cara? Tinha umas coisinhas bem legais. O Suezo era um grande alívio cômico
de toda a situação de um desenho. Era uma boa pedida. Aí a matéria do leitor Jiraiya, por Gisele Animefan, Salto, lá de São Paulo, Super Ninja. Aí mostrando o banco de dados sobre o Grande Ninja. Ela fazendo aqui um pequeno resumo, né, sobre o enredo do Jiraiya, o incrível ninja. Modádiva dos ninjas, não, esse é Lion Man, foi mal. Um puta post legal demais de Sailor Moon aqui, ó. As Guerreiras da Lua estão de volta. O Cartoon Network traz a maior heroína do Japão em aventuras inéditas no Brasil. A Henshin faz a sua parte e conta tudo sobre um dos animes mais legais da história. Com toda certeza, velho. Com toda certeza. E fases muito boas. Olha a Shiba aqui crescida, ó. A rainha do reino lunar negro. É a Shiba aqui, cara. Tá, eu já tô dando spoiler de algo aqui, ó. Aí nós temos a fase R. Tem a fase S, Super S, a Stars. Mostra aqui o Tuxedo Mask na primeira fase. A grande Sailor Plutão. O Cavaleiro do Luar, que é o Cavaleiro da Lua, que seria a nova atualização da imagem do Tuxedo Mask na versão Sailor Moon R, tá? Porque muitas aventuras também legais, e contando as aventuras também do dia a dia de cada uma das guerreiras, né, cara? E os monstros da vez, os inimigos da vez. Pô, chegou a passar bacana, acho que passou tudo no Cartoon Network, cara. Foi bem legal, viu? Clássico da Henshin, Fantomas, o Guerreiro da Justiça. O Dr. Zero quer dominar o mundo e apenas um milenar herói pode detê-lo, por Marcelo Del Greco. Grande Marcelo falando aqui de novo do Fantomas, legal demais. Um desenho das antigaças, tá, gente? Ali aqui no Brasil ele passou, foi ali realmente década de 70, ao final da década de 70, tá? Trazendo ali as aventuras de um cara que lutava contra ele aqui, ó. O Dr. Zero, que era o vilão da vez. O nome Fantomas adotado no Brasil é um caso à parte. O original é Ogombato, morcego dourado, tá? Mas quando foi apresentado nos States, o herói foi rebatizado de Phantom Man. No Brasil, o herói virou Fantomas, um nome tomado de um lutador de luta livre. Que legal também, né, cara? Aí aqui falando na origem do Fantomas, ó. Os 52 episódios do clássico anime foram produzidos em 1967 pela Daiichi Animation, e em alguns lugares o crédito é dado para a TCJ, Telecartoon Japan. Mas a origem do Fantomas está ainda na década de 40, quando teve suas primeiras histórias contadas no Kamishibai, que é ali o teatro de ilustrações em que um contador de história narra as aventuras de um personagem mostrando desenhos. Olha aí, das antigas. E era legal. E quando gritava Zero! Mas também era muito legal quando tinha a transformação do Fantomas, viu, velho? Pô, foda demais. Radar do Dr. Gore. Carobot, os novos Transformers. A onda Transformers iniciada com a série americana Beast Wars. E engraçado, né, cara, porque Beast Wars, ele foi uma produção assim canadense, né, cara. Deve ter acho que era uma parceria, mas se eu não me engano era canadense. Aquela total gerada por computadores pegou mesmo no Japão. Depois de Optimus Prime até ter ganho uma versão em anime de suas aventuras, acaba de sair Carobot. No novo anime, o conceito de Transformers originais é retomado. Todos os personagens são robôs que podem se transformar em supercarros. Aqui mais sobre Scaflowne chegando ao Brasil, é oficial, todos os animes exibidos na Fox e Fox Kids americana virão para o Brasil a partir de março de 2001. Aqui no Locomotion, trazendo Blue Sheet, que eu já fiz também matérias sobre esse excelente anime. Dos estúdios Gainax, ali o Furikuri, já comentei muito também. Kamen Rider Kuga, ele não tá aqui. Aqui, ó, Kamen Rider Kuga e Time Ranger juntos eram os personagens da vez ali da hora Showtime. Do Showtime do Japão na televisão, que tinha ali, ó, as aventuras do Super Sentai da vez e do Kamen Rider da vez, ó. Fãs de live action, toda a calma do mundo nesse momento. Não se trata de um especial e nem uma participação dos heróis em suas respectivas séries. O mais novo Kamen Rider, de fato, se encontra com os Time Ranger, mas isso só está rolando em apresentações nos parques de diversões, tipo o Circo Show. Isso acontece muito realmente lá no Japão, mas estava rolando ali, porque o Kuga é de 2000, né, e Time Ranger também. Ultra Seven 100% digital, um dos maiores heróis japoneses de todos os tempos, está ganhando suas aventuras em versão digital. A série clássica, aquela exibida no Brasil entre os anos 70 e 80, de Ultra Seven, assim como seus recentes especiais e minisséries, estão sendo lançadas em DVD. Yeah! Bom demais. Digimon filme e Digimon 2 em 2001. Realmente veio o Digimon 2 passando ali na Globo. E o filme, cara, eu acho que o filme foi direto para a locadora. Eu não lembro realmente se ele veio aos cinemas brasileiros. Mas muito bom, porque eu cheguei a ver ele, foi na sessão da tarde. Cartoon Network trazendo aí Dragon Ball Z, Pokémon, muito mais diversão, né? Já tava ali, pelo menos antes de passar na... Não, já tava, 2000 já tava passando o Dragon Ball Z na Bandeirantes. Mas os novos episódios vieram bem depois, né, cara? Enquanto o Pokémon tava também na Record.
Mais uma vez aqui, ó, continuando o radar do Dr. Gore, ó, Gundam, a viagem. Gundam The Ride é a mais nova atração da Fujikyu Highland. É um parque de diversões situado no pé do Monte Fuji. Tomara que ele não entre em erupção e nem saia um monstro de dentro dele. Pô, mas ficou legal pra caramba, viu? Mechas virtuais, Vandred. Vandred é legal, viu, cara? É o novo anime que acaba de estrear na TV japonesa. A diferença é que essa produção traz todos os seus mechas gerados em computação gráfica. Tem uns outros, cara, que eu esqueci o nome aqui. Acho que é Demon Bane, também era bem desse estilo, tá? E aqui nós temos Ladrões Heróis. Kaito Kiramekiman é o novo anime da renomada Tatsunoko Productions, o estúdio que só fez Speed Racer, As do Espaço, Judoka, Macross, D-Force, que é o Getman, Pinóquio, Churato, Samurai Pizza Cats e tantos outros. Cheia de bom humor e ação, a nova animação mostra uma dupla de ladrões, Lip e Path. Parecem até nomes de personagens de desenho de Hanna-Barbera. Cara, eu nunca assisti. Sinceramente, eu não me lembro de ter assistido isso aqui. Novas imagens de Pichu e Pikachu, justamente ali já mostrando uns especiaizinhos que tem de Pokémon antes de cada filme. Yu Yu Hakusho em vídeo, para quem quiser matar a saudade de Yusuke Urameshi. O Ranger mal da vez. É tradicional em série Super Sentai aparecer um Ranger desmemorizado que acaba lutando contra os heróis e depois de ver que estava do lado errado, se aliar a eles. Em Time Ranger, claro, não é diferente. Dessa vez o Ranger malzinho é o Time Fire, que antes de se juntar ao esquadrão de heróis, rende boas brigas com o líder. E aqui, ó, o Time Fire é esse aqui, ó. No Força do Tempo, acho que ele foi chamado de Ranger Quantum, alguma coisa assim. Que também é interpretado por um ator de origem asiática, porque ele tem as características, né, tal, mas eu não lembro qual que é a nacionalidade dele. Visão além do alcance aqui do Marcelo Del Greco, temos novidades para os fãs de Cavaleiro Zodíaco, atendendo a pedidos a partir desta edição. O Santuário Greco passará a ser o Santuário dos Cavaleiros Zodíaco. Todo mês estaremos publicando fichas dos personagens, grandes batalhas vividas pelos defensores de Atena, imagens inéditas e, claro, vamos estar falando da saga de Hades. Que ainda não tinha chegado aqui, velho, pô, naquele ano, né? E a cara da voz, a Bulma e a Chun-Li. A Henshin conversou com Tânia Gaidashi, dubladora das heroínas de Dragon Ball Z e Street Fighter. Beijo, a mulher ó, estão falando muito dela até atualmente porque ela resolveu abrir um canal aí, né, cara? Tá uma bicha. Pra mim, tá, as experiências que eu tive com a Tânia sempre foi de pura simpatia. Foi muito gente boa comigo, conheci ela em 2004. E aqui tem um pouco falando sobre a carreira dela, porque simplesmente ela entregou aí, né, a sua voz em Dragon Ball, imortalizada ali como a Bulma, né? E a Chun-Li também, do Street Fighter Victory, cara. Pô, fino, mas fino demais. Se eu não me engano, eu posso estar errado, cara, assim, mas eu acho que eu não sei se a Chun-Li do filme Street Fighter foi gravado por ela, mas eu posso estar errado, tá? Eu sei que da série foi. E aí aqui tem algumas perguntas, quais foram os seus primeiros personagens? Aí ela falando. Aqui ela diz sobre... A gente começa com pontas, papéis menores, até pegar os fixos. No começo fazia muitas novelas venezuelanas que iam para Portugal e Miami, apenas alguns desenhos. Qual o seu primeiro personagem fixo? Com certeza aqui é falando da Madeleine, de Anos Incríveis. Outro foi a Sarah, da Jennifer Love Lewis, de O Quinteto, eu lembro dela lá em O Quinteto. E qual foi sua primeira personagem fixa em desenho? Que foi justamente a Chun-Li, de Street Fighter, cara. Aqui mostrando, né, as curiosidades sobre a dubladora, que pra mim, como eu falei, grande simpatia, excelente profissional e fantástica no seu trabalho, cara. Tem um Fritada, já ouviu falar do programa Fritada, que já tem no YouTube, que é um bando de pessoas que ficam falando de um humorista, assim, metendo a ripa nele. Tem um que fizeram com o Wendel Bezerra. E ela participou desse Fritada, cara. Ela fala que ele era mais cedo que o cão chupando mangá. Eita porra, foi umas coisas assim. Guia de episódios de New Genesis Evangelion. Deus criou o homem. Mas o que pode acontecer quando o homem tenta criar Deus? Confira as consequências nos episódios de um dos animes de maior sucesso e polêmica dos últimos tempos. E aqui mostrando, né, o guia de episódios desde a chegada de Shinji, a cidade lá, né, de Tóquio 3, né, cara, até ele saber que simplesmente tinha que pilotar um Eva, tá, cara, para ajudar lá. Relacionamento pai e filho aqui, gente, é detestável, não tem. A personalidade do Shinji também ela é muito criticada por fãs. O relacionamento dele com a Asuka, a Rei, cara, então assim, bicho, tem muitas histórias dentro de histórias em Evangelion que pra mim vale até você assistir várias vezes, várias vezes. Parece que cada vez que você vê Evangelion, você pega uma coisinha a mais. E não só aquela versão do anime, que foram com 20 e poucos episódios, cara, mas tem que pegar o restante também. Seria legal se tivesse dado uma lida no mangá, tá?
E fechando aqui do santuário, me dê sua força, Pegasus! A história de Seiya, o mais destemido dos cavaleiros de Atena, como ele falou que ia fazer as fichas de personagem, aqui mostrando a idade do Seiya no anime, 13 anos, local de nascimento no Japão. O local de treino foi lá na Grécia, né, cara, e tal, e simplesmente um dos maiores protagonistas de vários momentos de Saint Seiya, gente. O nome do anime, Saint Seiya, não Cavaleiros do Zodíaco. Pra não falar, pô, mas não tem só o Seiya e tal, beleza. Não tem só o Seiya, mas o nome é Saint Seiya. Não fomos nós que criamos o nome, enfim, fica por isso mesmo. Aí aqui falando um pouquinho sobre a origem dele, né, cara? E logicamente nos próximos números teremos ali falando também sobre Shiryu, Yoga e companhia. Valeu, fechando essa mais ou menos rapidinha com a Henshin número 3. Que bicho, essa aqui bateu o coração mais forte, principalmente por causa dessa entrevista. Valeu, galera. Obrigadão por estarem me seguindo aí até o momento. Fiquem com Deus em té. Não esqueçam de quê?